Queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma vez a nossa live. Hoje aqui no Facebook. Aleluia. Hoje aqui no Facebook. Vamos celebrar a Deus mais uma vez. Nilza Pires, seja bem-vinda, Nilza Pires. Seja bem-vindo, meus amados e queridos irmãos, todos vocês, João Lucas Araújo Filho, seja bem-vindo. Aleluia, vamos celebrar a Deus mais uma vez na sua palavra, no Evangelho do Senhor. Aleluia! Mandando meu abraço ao irmão Odete, mandando meu abraço, aleluia, Maria Araújo. Mandando meu abraço para Nilza Pires, a futura vovó. O meu abraço para Ana Lúcia Lima. Glória a Deus, aleluia. E hoje estaremos falando sobre a volta de Jesus, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estudo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Amém? Aleluia. Na vinda de Jesus, tá bom? Uma mensagem tirada da revista das Assembleias de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E como eu sou professor de Escola Bíblica Dominical, vamos fazer deste culto a Escola Bíblica Dominical. Você que não foi à igreja hoje, você que está aí ligadinho, faça do nosso culto, faça da nossa live, Zelito Amaro, o seu culto, preste esse culto a Deus nesta hora. Amém? O seu culto, preste a Deus agora aí um culto de poder e graça para Deus. Amém? Vamos orar por você, João Lucas, estaremos orando, meu querido irmão. E deixando aqui também o meu abraço para Inês Portela, lá do YouTube, que está sempre nos assistindo, amém? Deixar o meu abraço também para Fátima Moura, que sempre está nos assistindo, amém? No YouTube. Deixar o meu abraço para Odete, lá de uma fazendinha, lá numa cidade, perto de Cachoeiro, Itapemirim. Eu não conheço a cidade da irmã. Eu não sei qual é a cidade da Odete, mas que Deus possa abençoar você, Odete, você, a nossa querida. Amém. A Maria Araújo também, que são conhecidas e parentes da Nilza Pires. Que Deus é esse? Amém. E a pastora Carmen está mandando um grande abraço para todos vocês que estão assistindo a programação aí no Facebook. Amém? Infelizmente a pastora Carmen não tem Facebook, ela não tem.
Aleluia. Eu disse a ela para ter um. Antônio Brito, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Antônio Brito, do Rio de Janeiro. Aleluia. Vamos compartilhando a nossa live, gente. Só tem 12 compartilhamentos. O Facebook já me segurou aqui. Não quer me deixar compartilhar de jeito nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Deus. O texto bíblico hoje, ele está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e versículo 18. Amém? Mas também vamos ler um texto aqui que fala no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. É um tema muito pouco pregado nas igrejas hoje. A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, os sinais dos tempos. Os pastores não preocupam em pregar essas coisas, mas eu vou pregar aqui na live agora. Atos 1 e 11. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Adário Rodrigues, lá da cidade de... Eu esqueci o nome da cidade dele, gente. Eu esqueci a cidade do Adário. Meu Deus. Só sei que é uma cidade pertinho aqui de Belo Horizonte. Não é uma cidade longe, não. É uma cidade perto. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e depois nós, os vivos, seremos completamente transformados a encontrar com eles nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra para sempre, ela é muito tempo, é uma eternidade. É uma eternidade porque não tem outra eternidade. Irmã Nilza está pedindo oração para a nora dela, que está passando por um processo alérgico. Está vendo? Ela está dando a pintura lá na casa dela e ela tem alergia a gesso, a pintura e ela não está bem. Então nós vamos orar por ela, pela nora da irmã Nilza Pires. Aleluia. A primeira vinda de Cristo, nós sabemos que Jesus veio para servir. E nós sabemos também que ele então estava em cima de um jumentinho. Em Marcos 11:7 fala sobre isso. Em dezenas de textos de Mateus, Marcos e Lucas de João, você vê Jesus sempre servindo e não sendo servido. E ele então foi rejeitado pelo seu próprio povo em João 1:12, quando diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Jesus foi humilhado. Jesus foi crucificado. Ele veio para servir como homem. Ele veio para servir como filho. Ele veio para servir como servo. Ele veio para servir como filho de Deus e não como Deus. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele era Deus antes da encarnação e ele continuava sendo Deus após a encarnação. Em muito texto da Bíblia mostra Jesus em certos momentos agindo como Deus, em outros Jesus agindo como homem. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Mas quando eu levo você para o livro do Apocalipse 19:16, diz que Jesus virá como rei. Ali diz que Jesus virá num cavalo branco, Apocalipse 19:11. Em Mateus 24, 22 e até o versículo 30 diz que Jesus será aceito pelos judeus. Em Apocalipse 17, 14, Jesus julgará e condenará os seus inimigos. Em Apocalipse em Filipenses 2:10 diz que todo joelho se dobrará perante Cristo. Todos. Sem exceção, todos irão se encurvar. Aleluia. Quando Jesus voltará? Esta é a pergunta que muita gente tem feito para mim e creio que também tem feito para você. Quando ele vai voltar? Adário, eu não sei quando que ele vai voltar. Se você souber, eu gostaria que você me desse para mim uma explicação. Se alguém souber a data que Jesus vai voltar, eu também queria saber, mas eu não sei. Quando Jesus estava como homem aqui do planeta Terra, lhe fizeram esta pergunta para ele também: quando será o dia da tua vinda e da tua volta? Mas ele disse: os dias, as estações, o ano, os minutos, o tempo, compete somente ao meu Pai que está no céu. E Jesus então começa a dar sinais para eles, de quando virá o final do fim. Eu digo o início da grande tribulação que será após o arrebatamento da igreja. Uma pergunta que todos fazem, você, professor, deve instigar o aluno a pensar sobre tal pergunta. Porque quando você está na escola bíblica dominical ensinando sobre a volta de Cristo, sempre os alunos vão te perguntar alguma coisa mais profunda e você tem que ter uma resposta para dar para eles. Talvez ele tenha ouvido essa pergunta da família, talvez ele tenha ouvido essa pergunta da igreja, talvez ele ouviu esta pergunta entre os colegas, mas sem o êxito de ter uma explicação adequada. A maioria não sabe explicar sobre a volta de Cristo. A hora de explicar e ensinar é essa. Esta é a pergunta. Eu creio que sim, porque estamos vivendo o último dos últimos dias. Estamos a caminho do fim. E o que precisa ser feito tem que ser feito logo. Nós sabemos que a volta de Cristo é uma promessa.
E é uma das promessas mais importantes de toda a palavra de Deus. O livro de Atos narra-nos que da mesma forma que Jesus ressuscita dentre os mortos, e ele foi assunto aos céus, ele voltará para buscar a noiva do Cordeiro. E a lição que nós vamos estudar nesta noite é a consumação do resultado da fé que uma vez foi dada aos santos de todas as épocas da história da igreja. E eu quero que você seja abençoado tremendamente. E eu quero que você seja até aqui na nossa live eu tenho ensinado sobre os principais pontos da fé cristã, da nossa fé cristã. Eu tenho falado da Bíblia, eu tenho falado da palavra de Deus, eu tenho falado das pessoas de Deus, da pessoa de Cristo e da pessoa do Espírito Santo. Eu tenho estudado com vocês a respeito do problema do pecado, o grande entrave para a humanidade. Eu tenho pregado sobre a salvação. Eu tenho pregado sobre o batismo no Espírito Santo e da ceia do Senhor e da perseverança de uma vida de santidade ao Senhor. Ontem mesmo, no YouTube, eu falei sobre isso. Mas esta noite, o nosso estudo, nós vamos coroar esta live, este estudo nesta noite, com o tema a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós estudamos a Bíblia? Nós estudamos porque nós cremos nas suas promessas e eternas para todo aquele que crê. Tudo isso tem apenas uma razão, que é apresentar o Evangelho às pessoas. Aleluia. A fim de que Deus seja em tudo exaltado por intermédio de Jesus Cristo. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Quanto à vinda de Jesus, a Bíblia Sagrada é clara, porque assim como o relâmpago, ele risca o céu, do nascente até o poente. Assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus virá de maneira que todo olho verá tão grande acontecimento. Imagine o mundo acompanhando a pessoa bendita de Jesus voltando com poder e infinita glória. Assim como Ele é, o veremos. Nosso Senhor, o amado Salvador. Ele virá de surpresa. A Bíblia diz que a vinda do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia, o povo bebia, hoje o povo come, o povo bebe.
Os homens e as mulheres casavam e davam-se em casamento, amizade colorida, sexo fora do casamento. Antigamente era chamado de amizade colorida, o arco-íris. Os homens e as mulheres se casavam. Até o dia em que Noé entrou na arca. Noé é o símbolo da igreja entrando na arca. Porém não sabia o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 e 39. É o elemento surpresa da vinda de nosso Senhor. Em nossos dias, as pessoas estão importando, estão vivendo segundo os próprios pensamentos, como se a única coisa que importasse fosse comida, bebida, as festas. Até mesmo a igreja hoje se preocupa com praça de alimentação. Lanchonete sendo construída no pátio da igreja. Vamos beber, vamos comer, porque amanhã nós vamos morrer. As festas, nesses dias festeiros, todo dia tem festa, é festa sertaneja, é festa na igreja, em todo lugar tem festa. E é como qualquer dia, como os dias de hoje, que o Senhor chegará. Ele vai aparecer para os grandes e para os pequenos. Ele vai aparecer para os ricos e vai aparecer para os pobres. Ele vai aparecer para os grandes e também para os pequenos. Para os inteligentes e para aqueles que não têm nenhuma cultura, nenhum conhecimento. A vinda de Jesus se dará em duas etapas. O arrebatamento da igreja e a segunda vinda visível. Na primeira fase do arrebatamento, Jesus virá somente para a igreja. E o arrebatamento se refere ao encontro do Senhor, o rapto da igreja. Esta primeira fase da vinda do Senhor será visível à igreja, mas ela será invisível para o mundo. Ninguém vai ver. O mundo não vai saber o que está acontecendo, o que aconteceu. Há um cântico antigo que relata exatamente isso. Os seus pais devem lembrar. O texto do hino diz assim: quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas, para quem partiu é festa. Breve a notícia vai se espalhar como brasa, como fagulha de uma grande fogueira.
O povo da terra desapareceu, um povo desapareceu, um grande tumulto acontecerá. Pergunta-se como isso se deu. Quem sabe dirá, foi o arrebatamento da igreja. Quem não sabe dirá, extraterrestres os levaram. O arrebatamento é a esperança da igreja de ver o seu Senhor. Você tem essa esperança? Eu te pergunto nesta noite desta live. A live não vai ser muito grande, mas eu estou te dizendo, você tem essa esperança? As pessoas estão adorando a Deus de uma forma, achando que tudo vai ficar por aqui, que tudo termina assim. Que o Senhor esqueceu de nós, que Ele não vai voltar, que não vai haver o arrebatamento. Após o arrebatamento, dizem os poliglotas que virá um tempo de muita confusão na terra, a grande tribulação. Eu creio que você conhece essa expressão, grande tribulação. A grande tribulação vai marcar um grande juízo de Deus, um tempo. Para as pessoas que não atenderem à chamada do Criador para se arrependerem. Cremos que a igreja que foi arrebatada pelo Senhor não passará pela grande tribulação? Eu creio. Nesse tempo vai se levantar um homem poderosíssimo, inteligente, ditador mundial. Ele é o homem do pecado e o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, fala sobre isso, e o nome deste homem é o Anticristo. A besta do Apocalipse, o falso profeta. No momento de tão grande aflição, que vai ser causada pela ação do Anticristo e juntamente com a igreja que foi anteriormente arrebatada, Jesus Cristo vai intervir no mundo para destruir o Anticristo. Apocalipse 19, 14. Vai fazer cessar a guerra, sem proporção na história do mundo, e vai estabelecer um reino de paz universal, cujo reino vai durar durante 1000 anos. 1000 anos, 1000 anos. Você imaginou, é muito tempo, não é? Talvez você não pense nisso ainda, mas o mundo é difícil, é muito difícil. Quem tem em seu coração a esperança, que ora, que estuda, não se desespere, Jesus Cristo voltará. Sim, Ele vai voltar. Ele vai voltar para arrebatar a igreja e estabelecer um reino de paz universal, onde a dor e o mal não terão mais vez. Há o velho hino da harpa que diz: breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos de ver. Naquele dia então eu hei de receber, eu de receber o meu galardão. Breve verei o meu Jesus, o meu Jesus.
o meu Jesus, o meu Jesus. Tudo no Sermão do Monte caminha em direção ao juízo final. Os temas deste juízo envolvem a separação dos crentes e dos não crentes. Estão presentes em todo o sermão de Jesus da montanha. 3 parábolas deste sermão contêm símbolos gráficos de que o juízo está próximo. É o grande tema dominante de todo o sermão de Jesus na montanha. O repentino aparecimento de Jesus Cristo na glória. Continuamente ele é retratado como sendo o supremo acontecimento que irá precipitar e sinalizar a chegada de um juízo maciço e catastrófico no mundo. Agora Cristo está nos dando uma poderosa descrição deste juízo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da tua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus 25, 31. Não há ninguém nas Escrituras que possa dizer mais sobre isso do que o Senhor Jesus. Ele advertiu repetidamente a respeito do iminente julgamento dos que não se arrependerem. Lucas 13, 3. Ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, usando sempre os termos mais nítidos e perturbadores. A maior parte do que sabemos sobre o destino eterno dos pecadores veio dos lábios de Jesus, o Salvador do mundo. E nenhuma das escrituras do juízo é mais severa ou mais intensa do que aquelas feitas por Jesus. Ele está vindo. Eu creio que ele está vindo. No abrir e no fechar de olhos, ao toque da última trombeta, nós vamos adentrar as nuvens do céu, com corpos transformados, e estaremos para sempre com o Senhor. Ele sempre falou sobre essas coisas usando os tons mais ternos e compassivos. E eu estou fazendo a mesma coisa que meu mestre fez há mais de 2000 anos atrás. Se você tiver de fazer hoje uma escolha entre o céu e o inferno, aceite o céu, em nome de Jesus. Assim como na glória você terá uma eternidade à tua disposição, no inferno também você será eterno entre as chamas de fogo. As chamas literal ali no inferno. Elas são reais e reais e reais, na parábola do rico e Abraão e Lázaro.
É um lugar tão perto do inferno que você pode sentir o cheiro da fumaça e dos gases que saem de lá. O rico dizia que via Lázaro assentado no seio de Abraão e ele pedia que fossem correndo para a casa dele e avisasse os seus irmãos: não venham para cá. Não venham para cá. Não venham para cá. Não venham para cá. Há muita gente que diz para mim: pastor Abraão, aí é que está o problema. Eu gosto de tudo que o senhor prega. Eu vibro de alegria quando o senhor prega o amor, quando o senhor fala da generosidade, do perdão e da misericórdia de Deus. Mas quando o senhor começa a falar sobre esse negócio de inferno, de condenação eterna, eu não quero saber disso. Mas eu quero te dizer para você, nós temos um Deus de amor, e Ele é um Deus de amor, porque o mesmo Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelo pecador, e o pecador que não o aceita e o rejeita, Ele manda ele para o inferno. A Bíblia o chama de Deus de justiça, um Deus que cobra por cada palavra que nós falamos, por cada gesto que nós fazemos e por aquilo que nós praticamos. Por cada mentira que nós falamos. Por cada maldade que nós praticamos. Se Deus fosse somente amor, que Deus esse seria? Como é que o Deus desse suportaria tanto a maldade humana, o assassinato a sangue frio, o estupro de crianças e adolescentes? Como é que Deus suporta a pedofilia, a pornografia? O sexo ilícito, o alcoolismo, o problema das drogas, a destruição de uma nação, o assassinato de dezenas e dezenas de crianças que estão sendo assassinadas no Hamas agora, neste momento que eu estou pregando. Que Deus seria esse se não trouxesse justiça para os seus filhos que clamam e sofrem e pedem uma intervenção 24 horas por dia? A Bíblia diz que a vingança pertence ao nosso Senhor. Jesus, ele sempre insiste para que os pecadores abandonem os seus pecados. Ele sempre dizia: reconciliem-se com Deus. Busquem refúgio nele, para que vocês não entrem em julgamentos. Melhor do que o outro, Cristo conhecia o elevado preço do pecado.
e a severidade da cólera divina contra o pecador. Pois ele iria suportar toda a força dessa cólera em benefício daqueles que redimiu. Portanto, quando eu falo sobre essas coisas e como Jesus falou sobre essas coisas, ele sempre usou a maior empatia e a menor hostilidade. Ele até chorou. Ele até chorou. Ele chorou quando olhou para Jerusalém, sabendo que a cidade e toda a nação de Israel iria rejeitá-lo como seu Messias. E em breve seria destruída. E hoje você vê o mundo inteiro orando por Israel. As igrejas do mundo oram por Israel. Pastores estão pedindo, orem pela paz em Israel. Mas você deve lembrar que esta mesma nação, lá 2000 anos atrás, rejeitou o seu Messias. Rejeitou o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Se um vier em meu nome, a esse vocês recebem, mas a mim vocês não estão me recebendo. Eles não deram nada para Jesus, o Senhor. Eles deram para ele uma cruz. Eles deram para Jesus uma prisão. Eles deram para Jesus uma cana. Eles deram para Jesus uma coroa de espinhos do deserto na cabeça. Eles deram para Jesus bofetada no rosto. Eles deram para Jesus chibatada em suas costas. Eles deram para Jesus humilhação. Eles levaram Jesus para o pretório de Pilatos e o condenou à sentença mortal e à morte de cruz. Uma das maiores sentenças romanas era quando o prisioneiro morria na cruz pregado. E era deixado ali sobre aquela cruz em cima de um monte para morrer, sem água, em inanição e com seus membros quebrados. E você está me pedindo para que eu ore sobre Israel, que eu ore para Israel, que eu ore pela paz em Israel. Você me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas isto parece loucura, não parece? Quando ele estava diante do pretório de Pilatos, naquele grande julgamento, havia uma grande multidão ali. Estavam ali os grandes religiosos e lideranças das religiões da época. E estava ali a nação judaica por completo, com seus sacerdotes, Caifás e Anás. Sem falar de Herodes e Pilatos e os soldados romanos e aquela turba, aquela grande multidão de judeus. E Pilatos então faz uma proposta para aquele povo que está ali reunidos. Eles trazem Barrabás, um criminoso que tinha matado, que tinha estuprado, que tinha roubado, que tinha assassinado a sangue frio muita gente. E colocaram Jesus ao lado de um ladrão, de um marginal, de um estuprador, assassino a sangue frio.
E ele pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu solte, o vosso rei ou Barrabás? Não demorou muito e a multidão respondeu: solte-nos Barrabás, e nós temos um rei. O nosso rei é César. Eles preferiram o rei romano, o rei de Roma, que o outro que viria, chamado Nero, iria tacar fogo sobre a cidade de Jerusalém, tacar fogo sobre Roma. Você lembra daquelas palavras que Jesus disse que vocês estão vendo esse grande palácio, o grande palácio de Herodes, o grande templo que Herodes havia construído? Jesus disse: vocês estão vendo grandes pedras, que grandes monumentos, que grandes colunas. Eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E em seguida, Pilatos então disse: então, tragam-me uma bacia com água. E foi trazida a Pilatos uma toalha e uma bacia com água. E ele então ele começa a lavar as suas mãos naquelas águas. E ele, olhando para Jesus e olhando para Barrabás e para a multidão, ele diz: eu lavo as minhas mãos no sangue desse justo. Ele estava lavando as mãos no sangue da inocência de Jesus. E vocês sabem o que foi que a nação judaica falou naquele momento, naquela hora? Eu não vejo nenhum pregador pregando isso, que parece que eles têm medo. Alguns que levam até a bandeira de Israel para dentro de suas casas. A estrela de Davi. Eles olharam para Pilatos e todos eles, mulheres, crianças, jovens, velhos, anciões, todos, gritaram bem forte: que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. E sobre nossos filhos. Eles estavam profetizando a maldição, o assassinato que eles tinham cometido contra o Deus, o Filho do Deus vivo, cairia sobre eles, sobre a futura geração deles, sobre seus netos, sobre seus bisnetos e sobre seus filhos. É por isso que nesse momento agora, em Jerusalém, na faixa de Gaza, milhares estão morrendo. Foguetes são lançados em direção a Israel. Mísseis estão sendo dirigidos a Israel. Seus prédios estão sendo derrubados. Suas crianças estão chorando. Suas mulheres estão sendo estupradas. Seus filhos estão sendo sequestrados. Sua gente estão sendo levada pelo Hamas para o cativeiro. Eu fiquei sabendo de uma notícia que mataram mais de 150 bebês decapitados. Muitos foram enforcados. Outros foram fuzilados de joelhos com tiro na cabeça. A sua boca é aquilo que você é. Tome cuidado com as palavras que você pronuncia, as palavras que você usa. Elas têm poder hoje, têm poder amanhã e têm poder no futuro.
Quando eu ouço essas notícias chegando de Israel pela Globo, pela Record News, pela Band News, pelos canais de notícias, eu digo, a palavra de Deus está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, quando você ora, você está quebrando o julgamento de Deus sobre aquela nação. O apóstolo Paulo disse que há muita gente que nós não devemos orar para algumas pessoas, porque quando elas estão com tanto problema, tanta dificuldade, na maioria das vezes é porque Deus está tratando com aquela pessoa. E quando Deus trata com uma pessoa, a gente vai e ora e acaba quebrando o tratamento de Deus sobre a vida daquela pessoa. E Paulo disse, eu peço que para esse vocês não orem. Você entendeu? Porque para tudo que nós fazemos de errado, sempre vai haver uma colheita. E Israel está colhendo hoje, em pleno século 21, o fruto das palavras que eles falaram naquele grande julgamento da condenação de Jesus. Eles o rejeitaram como Messias, eles o rejeitaram como Deus, eles o rejeitaram como Filho de Deus, eles o rejeitaram como Rei. E uma das acusações de Jesus era, porque ele se fez igual a Deus. E eles o mataram. Eles honraram mais Abraão do que Jesus. Jesus disse a eles, se vocês amassem Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão falou de mim. Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Se vocês obedecessem o que Moisés escreveu, vocês me obedeceriam, porque Moisés falou de mim. Eles novamente tentaram jogar Jesus do alto de um monte, lá embaixo. Jesus desapareceu do meio deles, senão eles teriam matado Jesus fora da hora. Então toma cuidado por algumas coisas que você tem orado. Muitas das nossas orações não têm chegado até o trono de Deus porque elas não têm concordância com aquilo que Deus manda e que Deus quer. Ela volta para nós vazia, fica uma oração sem resposta. Hoje estamos cheios de oradores para Israel. As igrejas estão cheias de utensílio de Israel. Você chega dentro das igrejas hoje, é bandeira de Israel, é arca da aliança, é candelabro de ouro, é altar de bronze, é a bacia da consagração, é a vara de Arão, é o cajado de Moisés. Eles ainda vivem a lei como se a lei valesse alguma coisa, vivem o símbolo da lei, o símbolo de coisas da lei, mas a maioria dessas igrejas não servem ao Senhor Jesus Cristo. Ore pela paz de Israel. Esta paz nunca vai vir. Israel nunca vai ter paz. Não existe paz em Israel. Nunca existiu e nunca vai existir. Porque eles mataram o meu rei. Porque eles assassinaram Jesus a sangue frio. Eles mataram um dos seus principais filhos, que é Jesus. Eles mataram o seu Messias, eles mataram o seu profeta, eles mataram o seu Deus.
sangue do teu sangue, carne da minha carne, eles o mataram. Jesus chamou eles de irmãos. Vocês serão meus irmãos se vocês fizerem aquilo que eu mando. Isto é sério. Aleluia. Meu Deus. Então eu quero que você entenda que Jesus Cristo voltará pessoalmente. Essa promessa foi dada a Ele, por Ele mesmo para nós. Ele subiu aos céus e disse: eu vou voltar, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou preparar lugar para que eu tenha que receber vocês lá. Ele desapareceu entre as nuvens. Mas a mesma nuvem que o fez ele desaparecer, a mesma nuvem vai se abrir para que ele possa aparecer de novo. As nuvens foi levando ele para o céu. Assim que ele sumiu da vista dos nossos olhos. Mas ele vai voltar sobre as nuvens com poder e grande glória. A sua igreja vai vê-lo. Ele será encoberto ao mundo. Mas na segunda vinda nós viremos com ele. Eu não estou falando da primeira vez que ele veio como homem, eu falo da segunda que ele vem para arrebatar a igreja, da terceira que ele vem com a igreja. A segunda em sua vinda gloriosa, onde todo olho o verá. Ele virá para parar com o pecado, ele virá para acabar com a força da besta, do anticristo e do falso profeta. E nós estaremos com ele. Nós seremos o acompanhante dele. Ele não virá com anjos, mas ele virá com você e comigo. Ele virá com você, João Lucas, virá com você, Nilza Pires, ele virá com você, Najide Lopes, ele virá com você. Ele não vai precisar de anjo para executar a grande tarefa do Pai. Ele vai intervir no mundo glorioso e acompanhado pela noiva, a igreja. Então eu quero que nesta noite você viva esta esperança. Viva esta esperança que os pastores não têm pregado mais. A pastorada está vivendo o seu ritualismo de prosperidade, de morada aqui para sempre, mas aqui não será o nosso lugar. Eles falam em comprar, em construir, em ter, em possuir, mas a Bíblia fala, não é tempo de comprar, não é tempo de possuir, não é tempo de comer, não é tempo de beber, não é tempo de dar em casamento, é tempo de nos preparar para subir com o Senhor. Comprar coisas virou um divertimento para muita gente.
E para aqueles que não têm dinheiro para comprar, o divertimento deles é visitar as lojas e ficar olhando aquilo que eles não podem comprar. Mas se você olhar para você mesmo agora, você vai dizer: meu Deus, eu tenho roupa para vestir, eu tenho meu carrinho velho para andar, eu tenho a minha comida para comer, eu tenho a minha casa para morar, eu tenho a minha cama para dormir, eu tenho a água para tomar o meu banho, eu tenho o meu café para poder tomar o café de manhã, eu tenho a minha saúde para ir à igreja, para servir ao Senhor. Deus, eu tenho prosperidade, eu não sabia. Vocês estão me entendendo? Seja grato a Deus por aquilo que você tem. A verdadeira prosperidade é você viver a esperança que Cristo nos fornece hoje. O que Ele te forneceu hoje, deixa a sua gratidão aqui narrado no comentário. Começa a agradecer desde a hora que você foi para a cama dormir ontem. Você levantou de manhã. Você terminou o dia e você está assistindo esta live. Feche ela com chave de ouro. Sabe por que eu estou dizendo que você deve viver a esperança que Cristo nos fornece hoje? A promessa da sua vinda deve ser guardada em nosso coração para a gente viver uma vida plena em Cristo para sempre. Eu vivo a promessa. Todo dia eu acordo dizendo: será hoje que o Senhor vai vir? Quando eu vou deitar, eu falo: Senhor, eu vou me recolher, eu vou deitar. Se o Senhor vier à noite, não me deixe para trás. Toda vez que eu acordo de manhã, eu olho para o meu lado para ver se a minha esposa está ali do meu lado. E se eu vejo que ela está ali, eu digo: não, Jesus não veio arrebatar a igreja. A minha esposa está aqui do meu lado. Às vezes eu levanto às 3 da manhã e eu vou no quarto da minha filha, eu vejo se ela ainda está lá, se a minha esposa está lá, e meu filho ainda está lá, eu digo: Jesus ainda não veio. Glória a Deus. Viva uma vida em Cristo Jesus. Será num dia em que menos esperamos. Já pensou nesta possibilidade? No dia que você estiver lá na praia, o Jesus vem. O dia que você está dentro do cinema, naquela hora, o Senhor vem. Edineide Vieira, seja bem-vinda. Pensou? Você já pensou? Ele virá numa hora que nós não esperamos. Imagine se ele vier no dia e na hora que você estiver dentro de um shopping. Falta algum sinal para acontecer o arrebatamento da igreja? Eu digo não. O arrebatamento da igreja é iminente. A palavra de hoje é: o arrebatamento da igreja é iminente. É iminente. É iminente. Mas por que se fala tão pouco da vinda do Senhor? Primeiro ponto. A liderança da igreja tem se tornado muito materialistas e terrena. Ela tem perdido o apetite pelo céu. Ela não quer subir. Terceiro ponto, perdemos. A gente está com medo de
A gente está com medo de coisas altas. Eu fui numa advogada esta semana, ela tem o seu escritório no último andar do prédio, e eu saí no parapeito do prédio, eu olhei lá para baixo, eu vi como que aquele prédio era alto, ele tinha 18 andares. E eu vi, meu Deus, como eu estou aqui em cima eu tenho poder, eu tenho graça, eu tenho proteção, eu tenho segurança. Você já pensou? Mas parece que muitos pastores e muita liderança e muitos irmãos estão com medo de altura. Estão com medo de subir mais um degrau. Estão com medo de subir mais um andar. Estão com medo de viver mais alto. Eles querem ficar com o pé na terra. Eles querem ficar em terra firme. Eles gostam tanto daqui que eles não querem sair daqui. Tem até um grupo chamado Testemunho de Jeová que dizem que tudo vai ser aqui. O paraíso vai ser aqui. Se vai ser aqui, por que Jesus foi nos preparar moradas eternas? Que moradas são estas? Onde ficam essas moradas? Eu não digo que estas moradas é aqui embaixo, eu digo que essas moradas é lá em cima. Por que Deus vai renovar alguma coisa, vai fazer algo que Ele já criou? Por que não vai fazer algo novo? A Bíblia diz sobre novidade de vida. Jesus falou: sede nascidos de novo da água e do Espírito. Ele sempre fala sobre novo nascimento, nova vida. Fala sobre remendo velho em tecido novo, vai dar problema. O tecido novo vai rasgar o tecido velho. Você não coloca vinho velho em taça nova e nem vinho novo em taça velha. Um vai destruir o outro. Ou é novo ou é velho. Aqui você está vendo um culto falando sobre a volta de Cristo, mas eu não te garanto que o seu pastor vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Porque ele quer comprar o seu carro novo. Ele quer comprar a sua casa nova. Talvez não dê tempo. Não dê tempo para quitar o carnê desta grossura. Você agora não dá mais tempo para você construir. Você que está com 50 anos, 60 anos, não é tempo para você ficar construindo. Agora é a hora de você parar, é a hora de você se preparar, é a hora de você se consagrar. É a hora de você parar de buscar coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Está na hora de você se preparar para o arrebatamento da igreja, para o translado, para ser levado para o porvir, para ser levado para a glória. O mercado está vazio. Seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Lá no campo, os ceifeiros, sua colheita já parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus.
Eu espero que esta live de hoje abençoe vocês tremendamente. Eu tenho muitas revistas dominicais da Assembleia de Deus aqui guardada comigo, e esta lição que eu dei para vocês hoje sobre a vinda de Jesus Cristo, ela é da Escola Bíblica Dominical, a lição número 12. É no segundo trimestre de 2021. Amém? E é uma revista que é dada para os adolescentes da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Aleluia. Eu espero que você espere o Senhor. E se você for no último capítulo do livro do Apocalipse, tem um versículo lá. E o versículo diz assim: você sabe qual é? Você sabe, Edneide, qual é o versículo? Ora vem, Senhor Jesus. Cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Nos ajude a levar esta palavra. Faça um pix para nos ajudar. Está aí o pix da minha esposa na tela. Vamos a levar a palavra. Nos ajude, né? Olhe no teu bolso. Sempre tem alguma coisa sobrando aí. Glória a Deus. João Lucas, Nilza Pires, Edneide Vieira, todos vocês que assistiram, muito obrigado. E vocês também que assistiram, mas não comentaram, muito obrigado também, tá bom? Estou aí, João Lucas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus.